Aí as pessoas suspeitam que pode ter uma participação na venda. Eu não acredito. Eu acredito que possa ter uma participação na revenda. Porque na venda a gente tem como controlar. Qualquer outro que vier depois pode ver o que aconteceu. Mas na revenda não tem como. Tá, Guilherme, a pergunta que o Carlos estava respondendo há pouco aqui, agora, só para confirmar para a torcida aqui, eles fizeram um contrato, perguntam assim, por que o Leve, aquela história, né? Por que o Leve não vem cobrir com os 5 bilhões? Com os 5 bilhões? Aí nós tentamos explicar. Não sei se você pegou aqui o final aqui. Não, eu assisti, né? Na verdade, em primeiro lugar, os 5 bilhões não são meus. 5 bilhões são possibilidades diferentes de 3 diferentes fundos, um nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, outro em Luxemburgo. Eu vou apresentar para todos a partir da manifestação de sábado, né? Não era para eu fazer isso, porque eles não gostam, eles não me autorizaram, mas eu acho que chegou o momento da gente ter que mostrar para o vascaíno, pelo menos o processo. Se a gente vai ter acesso a essa grana ou não ainda, é algo que precisa ser debatido, aprofundado, buscado, mas o importante é mostrar que quando você cria um processo de captação e você consegue essa captação, você tem que focar no processo. Esse processo é o quê? A construção de um projeto, a elaboração de um... Esse projeto ele precisa ter uma série de análises, planos e demonstrações financeiras. Depois você vai para um plano de negócios, onde você mostra a parte estratégico-financeira. E, por último, você faz uma modelagem financeira para provar que aquela construção que foi feita dentro do plano de negócio é matematicamente possível. Numa quarta etapa, você monta a possibilidade de estruturação de garantia. Uma vez que essas etapas que compõem o processo foram feitas, chegou o resultado, que é a captação. Então, é perfeitamente possível captar recursos para um Vasco projetado, desde que se tenha o trabalho de fazer isso, que ninguém nunca fez no Vasco. Então, isso que é importante entender. Né? E o dinheiro não está ali para comprar clube, porque esse dinheiro são de fundos que querem investir no dinheiro. Alguns desses fundos, inclusive, trabalham com investimentos em países que têm juros negativos. E por isso os juros são tão baixos, que para eles, às vezes, vale mais a pena ganhar 1% ao ano, 2% ao ano, dependendo da situação, do que estar com investimento num país como o Japão, por exemplo, que o juro é negativo. Então, os investidores daquele fundo têm interesse em emprestar dinheiro a um juro baixo, porque eles estão ganhando também, dentro da circunstância do qual eles estão investindo. É isso que as pessoas precisam entender. Existem vários países no mundo que trabalham com a técnica do juro negativo. Seus bancos centrais estabelecem juro negativo. E foi em cima disso que a gente foi trabalhar na busca desses fundos, fazendo todo esse trabalho de elaboração processual para chegar ao resultado. Então, essas pessoas não estão querendo comprar futebol. Eles não estão querendo comprar clube. Eles são pessoas que têm fundos que emprestam dinheiro, financiam grandes projetos no mundo todo, que se mostram viáveis e que criam capacidade de pagamento, que é comprovado pelo nosso plano de negócio. Então, é um ambiente de negócio totalmente diferente. Né? Não é... A gente não está... Essas pessoas não estavam interessadas em comprar futebol do Vasco nem de lugar nenhum. As pessoas simplesmente têm um dinheiro investido em fundos e estão trabalhando possibilidades de reinvestimento com possibilidade de lucratividade diante daquilo que estão tendo no momento que estão investindo. Então, são fundos para gerar recursos, isso nós entendemos. Agora, eu queria tirar a dúvida que está falando com o Carlos cedo, para a torcida, para alguns da torcida, é que eles fizeram esse contrato de preferencial ou de exclusividade. Carlos falou que até 90 dias era preferencial, depois vira exclusividade, se eles não pagarem esse empréstimo de 70 milhões? Olha, eu acho que ninguém tem acesso ao contrato. Isso é uma das coisas mais absurdas que existiram na história do Vasco. Né? A gente sabe de informações de canto, de uma informação que sai num grupo de WhatsApp, de uma informação que é dada na imprensa. Ninguém tem os termos. Ninguém sabe absolutamente nada. Eu vejo os torcedores, arruma lá uma outra proposta, eu posso tentar arrumar. Eu acho que, conceitualmente, para o Vasco, esse não é o melhor caminho no momento. Eu, quando defendi uma possibilidade de SAF no Vasco, eu vislumbrava a possibilidade de ter uma SAF no Vasco que jamais entregasse controle acionário. Inclusive, eu pensava numa SAF no qual a gente comprasse controle acionário. Porque no meu projeto eu apresento a possibilidade de compra de um clube nos Estados Unidos, a possibilidade de compra de um clube em Portugal. Então, a gente precisaria de SAF ao contrário, onde a gente estaria comprando, não vendendo. Só que as pessoas descontextualizam, cortam e colocam como elas querem para dizer que existe algum tipo de contradição, quando não existe contradição nenhuma. A proposta do projeto está lá muito clara de qual é a opção financeira que a gente preferiu.
Porém, até para poder trazer uma proposta que cubra, embora isso seja muito difícil, o torcedor tem que entender o seguinte: eu não tenho mandato do clube para fazer isso, eu não tenho autorização do clube para fazer isso, e eu não conheço os termos e condições que estão sendo propostos. Como é que eu posso procurar alguém? Olha, você tem como fazer uma coisa melhor do que essa que está sendo feita para o Vasco? O cara vai me perguntar: o que está sendo feito? E quem é que sabe responder? Complicado, né? Quem é que sabe responder? Muito Alguém obscuro, sabe se o aporte vai ser em 3, 5, 10, 20 ou 30 anos? Alguém sabe dizer se esse aporte será feito sem com o compromisso do parceiro, do investidor, não retirar em dividendos ou nenhum outro tipo de remuneração até que seja feito o aporte? Porque senão quem vai estar financiando o aporte é o próprio Vasco. É isso que eu falei que o Capello não entendeu. O que eu quis dizer para o Capello, lá, o que eu quis dizer, na verdade, que o Capello interpretou da maneira como queria, porque ele me parece muito mais um ativista político, de política do Vasco, do que um jornalista que se baseia nos fatos para fazer as análises dele com relação àquilo que a gente propõe para o clube desde o começo. Né? Ele me parece estar em campanha, né? Ou ajudando a campanha. Mas o que ele entendeu é que eu falei que o investimento seria de 70. Eu não disse exatamente isso. Eu disse que 70 é o que vem na prática para o clube, no qual a gente não tem certeza se os 630 virão como reinvestimento de dividendos do próprio superávit possível, eventual futuro da operação da SAF. Não está claro. Se o cara vai retirar dividendo antes de fazer o aporte, quem está financiando o aporte é o próprio Vasco. Então e fora que nenhum dinheiro vai para o quadro social. Por exemplo, eu sou sócio do Vasco, sou proprietário de uma pequena cota, 0,0001 de alguma coisa lá do Vasco, como qualquer outro sócio proprietário ou é. Nós é que estamos vendendo, porque somos uma associação de sócios. Nós não somos uma empresa, nós somos uma associação de sócios. Nós estamos vendendo e estamos recebendo o quê? Em troca da venda? Porque absolutamente nada vai para o quadro social, né? Absolutamente nada vai para o clube social. Absolutamente nada vai ser depositado na conta do CRVG. Isso é possível do ponto de vista econômico e financeiro? Sim, mas conceitualmente é um questionamento que se faz. Um questionamento de que o clube social vai ficar sucateado em troca de você ter um pseudo possível aporte em investimento no futebol, que no final das contas vai nos fazer ter 1/3 do faturamento do rival. Muito menos do que o faturamento de 7 ou 8 clubes brasileiros de primeira divisão. Ou seja, nós vamos continuar disputando segunda parte da tabela, talvez conseguindo chegar numa Sul-Americana, se encaixar o time uma vez ou outra, entrar numa Libertadores, e olhe lá. Como já é hoje, não muda absolutamente muito. É isso que o torcedor tem que entender. Eu não estou aqui para brigar com o torcedor, para fazer algo que o torcedor não queira. Pelo contrário, exatamente por entender como é que funciona isso processualmente, estrategicamente, eu estou aqui para atender à vontade do torcedor, mesmo que seja, num dado momento, insistir de que este caminho não leva ao que o torcedor realmente quer. Porque o que o torcedor quer não é SAF. O torcedor não vai gritar numa final de campeonato, SAF, SAF, vai gritar é campeão. O que o torcedor quer é ser campeão. E o que nós estamos discutindo aqui, como técnicos, como conhecedores aprofundados do assunto, é como chegar à possibilidade de gritar é campeão novamente. É só isso. Então, eu estou muito tranquilo. Eu lamento que eu fui ameaçado, xingado, ofendido. Lamento que torcedores disseram que estão decepcionados comigo. Eu também estou com eles que fizeram isso comigo. Entendeu? Não muda. A minha relação, eu me sinto dentro de uma grande família. E dentro de uma grande família, às vezes, existem desentendimentos. Muitas vezes eu tenho que chegar para os meus filhos aqui e botar a ordem na casa. Dizer, olha, dessa maneira você não vai chegar onde você quer. Então, isso faz parte de uma relação de franqueza, de sinceridade, de honestidade. É essa relação que eu tenho com o torcedor e não vou deixar de ter nunca. Vou estar aqui sempre para poder salvaguardar o interesse do torcedor, salvaguardar o interesse do sócio do Vasco e falar a verdade, porque não adianta. Vocês confiam absolutamente em quem entrega o nosso estádio para uma torcida zombar da gente? Pois eu digo a vocês, se eu for presidente do Vasco, o Fluminense nunca mais pisa em São Januário. Vai pisar na puta que pariu, vai jogar no caralho que for. Em São Januário não coloca mais os pés. Fluminense não joga mais em São Januário, nunca mais. Nunca mais. Agora, se a torcida quer acreditar em gente que tem a capacidade de botar um rival dentro do nosso estádio, para apagar os nossos símbolos, para
ocultar a nossa cruz. Isso. E ainda seus torcedores ficarem fazendo chacota conosco dentro da nossa casa. E se vocês querem acreditar que qualquer coisa que venha desse pessoal pode ser boa, pode ser produtiva, pode ser boa para o Vasco, eles não estão nem aí para vocês, meus amigos. Eles não estão nem aí para o torcedor. Então, a escolha, a opção é de cada um. E eu vou continuar na minha retidão, com o meu caráter inalterado, falando a verdade, doa quem doer, porque muitas vezes o verdadeiro amigo é aquele que te avisa que você está indo num caminho errado. Estou aqui para ficar paparicando ninguém, nem puxando o saco de ninguém. Nem de conselheiro, nem de torcedor, nem de sócio, nem de ninguém. Estou aqui para falar a verdade do que eu entendo que é o melhor para o Vasco, com tudo aquilo que eu aprendi na minha vida pessoal e profissional. E vou continuar fazendo isso. E defendendo o vascaíno, às vezes, das próprias ilusões criadas na mente do vascaíno. E é esse o meu papel e é esse meu dever. Porque se fosse para eu ir de acordo com a onda, eu não seria um influenciador. Se fosse para eu ir de acordo com o que todo mundo quer que vá, não precisa de mim. Basta pegar qualquer torcedor e colocar para dirigir o clube. Então, é o meu dever, sim, é minha responsabilidade, porque quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Né? Até uma frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua responsabilidade e maior é a sua exposição também, porque muitas vezes, em função do conhecimento que você tem, você vai ter que desagradar, você vai ter que dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. Entendeu? É muito fácil se posicionar como vários se posicionam aí, canais de YouTube, ou quem diz que é oposição, né? Ou fica calado, ou vai com a onda só para agradar, mas se a onda for... Parece aquele personagem que tinha no Jô Soares antigamente, né? Que o cara dizia... Múcio. Isso aí é vermelho, isso aí é vermelho mesmo. Não, na verdade, não, realmente isso é azul. Múcio, esse personagem. Múcio. Ele concordava com todo mundo ao mesmo tempo. Não, meu dever aqui, minha obrigação, minha responsabilidade enquanto líder de vários vascaínos, que vários vascaínos me veem numa liderança, é de falar a verdade o tempo inteiro. E não quero que ninguém se desagrade ou se desanime com isso, porque, repito, o Vasco tem solução. E soluções, inclusive, muito mais inteligentes, sem precisar entregar os nossos ativos. Outros clubes no mundo inteiro se recuperaram, que tiveram dificuldade. O Vasco tem total condição de se recuperar, desde que tem uma equipe capaz. Eu não quis nem ofender o Sport TV hoje, porque eu iria dizer a eles que nosso projeto é tão capaz de levantar o Vasco, porque o nosso CEO foi diretor-geral do Sport TV por 10 anos. Eu ia falar isso na cara deles. Mas eu não quis, eu quis fazer isso de uma maneira educada, de uma maneira urbana, civilizada, não confrontativa, né? Porque muita gente queria ver ali alguém que pudesse lembrar, né, de repente, uma postura como o Eurico, né, de chegar ali, chutar o balde. Não, eu acho que não há necessidade disso. Eu acho que a gente está numa sociedade que a gente pode viver com urbanidade, com respeito ao próximo, né, e dar a sua mensagem de maneira qualitativa, né, de uma maneira positiva, de uma maneira assertiva. Mas, se você parar para pensar, quem nós propomos para ser CEO do Vasco é alguém que foi 10 anos diretor do Sport TV. Então, a gente não tem condições de fazer com eficiência a administração do Vasco, que a gente precisa entregar isso a alguém que nem vai estar no nosso país. E detalhe, né, Leve, que hoje na tua resposta lá na rede, na Sport TV, você alertou até o cara que estava junto lá na bancada, só que estava virtualmente lá. Ele, logo quando você falou dos jogadores que estavam lá como um aporte, caso não pague, entrar, né? Ele questionou, e você automaticamente respondeu. Ele alertou totalmente, tanto que o apresentador ficou sem argumento, não sabia o que falar, né? Aí, a gente precisa de transparência. Isso aí. Falta muito no Vasco hoje transparência. Não haveria problema nenhum você discutir, à medida que você tem uma lei nova no país, a possibilidade de você implementar uma SAF no Vasco, mas isso teria que ser feito de dentro para fora. O que esses caras querem fazer é tratorar o sócio, é tratorar o quadro social, é iludir o torcedor.
para conseguir na marra o que querem, sabe lá por que querem com tanta pressa. É uma mudança. O Vasco é assim há 124 anos. O Vasco conseguiu os títulos que tem com esse formato organizacional. Existem várias associações civis no mundo de grande sucesso, de grande prosperidade, de grandes entregas sociais, como o Greenpeace, que é uma associação civil sem finalidade lucrativa, como o Médicos Sem Fronteiras, é uma associação civil sem finalidade lucrativa, a FIFA é uma associação civil sem finalidade lucrativa, a UEFA é uma associação civil sem finalidade lucrativa, e todas essas instituições são exemplos de que uma associação civil sem finalidade lucrativa pode dar certo na concepção dos seus objetivos. Basta ser organizada e administrada com competência e qualidade. Nada garante que o fato de se tornar uma empresa terá uma eficiência na organização, terá uma busca por títulos, como o Carvas falou muito bem aí, né? Pode ser que haja um conformismo simplesmente em buscar o superávit. Nada impede, apesar de alguém ter dito aí que poderá haver um acordo, mas isso não existe, porque o direito trabalhista é um direito potestativo, as pessoas contratam o que elas quiserem. Nada impede, e não duvido, até porque os americanos, repito, não vão mudar do país dele para estarem aqui administrando o Vasco, no bairro Vasco da Gama, na Praça 15, ou seja, onde for. Eles vão continuar lá, em Miami, cuidando de um na Espanha, de outro na Itália, de outro no Brasil. Eles não vão mudar. O quadro administrativo, na prática, o Vasco vai estar sendo conduzido pelas mesmas pessoas, e não duvido nada que apareça numa SAF do Vasco um CEO como Adriano Mendes, ou CFO, que pratica a mesma política que está sendo praticada, dizendo que daqui a 7 anos, com esse dinheiro, talvez daqui a 5, tal, a gente vai disputar por hora, sei o quê, e enquanto isso os concorrentes estão crescendo. Mesmo sem ser SAF, estão crescendo. Estão aumentando seu faturamento, estão aumentando seus negócios, estão fazendo aquilo que a gente queria fazer. Olha os critérios para valuation de um clube. Faturamento, o nosso está baixo, porque a gente está na Série B e a gente daqui a pouco vai ter também um aumento em função da liga que vai entrar. Os custos de transação, né, que é da própria natureza da venda, da transformação. Os ativos, nós temos ativos que estão defasados, precisam ser revitalizados. Nossos ativos são excelentes, mas precisam ser revitalizados. A capacidade de construir franchise. Olha o que a gente ia fazer no Vasco. Tudo isso, à medida que você... Uma das coisas que eu propus no projeto Somamos é tornar o Vasco uma marca global. À medida que você transforma o Vasco numa marca global, você aumenta o teu potencial e habilidade e capacidade de criar franchise. O que era a Casa Vasco? Franchise. O que seria uma compra de um clube? A gente ser multidono de clubes no mundo todo. Tudo isso aí é a tua capacidade de alavancar a marca, e isso influi na tua valuation. Sim. Então, por que não esgotar primeiro esses passos para depois debater se pode ser interessante ou não? Por que atropelar tudo para entregar para um terceiro comprador toda essa possibilidade de crescimento para que ele lucre? Aí as pessoas suspeitam que pode ter uma participação na venda. Eu não acredito. Eu acredito que possa ter uma participação na revenda. Porque na venda a gente tem como controlar. Qualquer outro que vier depois pode ver o que aconteceu. Mas na revenda não tem como.